menu configuração, nós temos também o gerenciar curva de crescimento. Aqui nós temos a curva padrão. Aqui, essa curva padrão está me dizendo que com 21 dias o animal está pesando 6 quilos, com 28 dias ele está pesando 7,5 kg, com o ganho de peso diário de 0,214, ou seja, 214 gramas por dia que esse animal está ganhando. Você pode estar usando essa curva de crescimento, que é padrão, ou você pode estar criando a sua curva. Então, vamos criar uma curva aqui de crescimento para a granja treinamento. Então, vamos criar aqui curva treinamento. Essa curva, ela vai ser usada para tanto os machos como para as fêmeas. Então, vai ser o misto. E nós vamos começar a usar com 21 dias. Então, eu vou seguir a tabela de ganho de peso do calendário da Grosseries Speak de 2014. Então, eu vou usar essa tabela de eficiência de crescimento. E aqui eu vou informar, com 21 dias, o animal, no caso a fêmea, está com 6,1 quilos. Eu posso dar Enter, como eu posso dar um clique aqui nesse sinal de mais. Com 28 dias, ela está pesando 8,2. Com 35 dias, 10,6. Com 42, 13,4. Com 49, 16,6. Com 56, 20,3. Com 63, 24,5. Com 70, 29,2. Com 77, 34,4. Com 84, 39,9. Com 91, 45,8. Com 98, 52 quilos. Com 105, 58,4. Com 112, 65 quilos. Com 119, 71,7. Com 126, 78,5. Com 133, 85,3. Com 140, 92,2. Com 147, 99,1. Com 154, 105,8. E com 161, 112,4. Não vou colocar mais, não vou até os 210 dias, porque eu já falei que os animais, a idade de saída seria de 150 dias, mais ou menos. Então, se eu atrasar um pouco mais para estar fazendo a venda dos animais, vai ser de no máximo 160. Então, eu vou deixar só até 161 dias. Eu terminei de informar aqui a curva, eu venho aqui e salvar. E já está aqui a curva de crescimento que eu acabei de criar. Então, nós temos vários relatórios no crescimento que ele vai me perguntar se eu quero a curva padrão ou se eu quero a curva da granja. Essa curva, eu posso criar várias curvas. Eu posso, por exemplo, ao invés de editar essa curva de crescimento, se amanhã eu tenho um ganho de peso melhor, eu posso deixar essa curva como está e vir criar outra curva. Então, eu posso criar várias curvas no momento que eu quiser, sem nenhum problema. Então, aqui eu vou fechar. E aqui vamos voltar lá em configuração. Aqui dentro de configuração, nós temos a taxa de câmbio. Aqui a moeda. Aqui, por exemplo, eu tenho a moeda real brasileiro. Vou estar selecionando essa moeda, real brasileiro. E aqui vou deixar isso aqui salvo. Então, aqui eu vou fechar. Depois nós temos aqui a configuração, preferências. Dentro de preferências, eu posso estar adicionando sinônimos. Então, eu marco aqui, use sinônimos para navegar entre eventos. Quando eu marco aqui, eu posso estar buscando qualquer um desses eventos. Eu tenho vários eventos. Aliás, eu tenho todos os eventos.
como reservar barracão subdivisão, alojamento, contagem, inventário, mortes, aplicação de medicamentos, defeitos. Então, estão todos os eventos aqui. E tem vários. Então, por exemplo, alojamento. Eu venho aqui no sinônimo e coloco AL. Então, aqui, todos os eventos, vale a pena eu tirar um tempinho, selecionar os eventos aqui e colocar um sinônimo. Isso eu vou ganhar tempo no momento que eu estiver fazendo a inserção dos dados. Então, ao invés de eu digitar alojamento, eu vou digitar AL, ele já vai cair direto em alojamento. Então, fica muito bom isso aqui. Depois eu tenho aqui, por exemplo, mortes. Eu vou digitar somente o M. E ele vai trazer as mortes para mim. E assim por diante. Depois nós temos aqui a reserva do barracão. Aqui a reserva do barracão subdivisão, a duração do período. Eu vou deixar aqui um período médio de reserva de 175 dias. Mas poderia ser menos, mais, isso aqui não vai interferir. O que vai interferir vai ser no momento que eu estiver fazendo realmente a reserva. Então, isso aqui seria só uma configuração para estar entrando dados. Aqui eu tenho o período, se eu quero trabalhar, por exemplo, com esse período de reserva, se eu informar o período inicial e o final. Se eu quero trabalhar com semanas, ao invés de eu informar lá assim, olha, esse animal está entrando nessa data e vai sair nessa data. Eu falo, não, esse animal vai ficar aqui, eu estou reservando esse barracão para 3 semanas, para 4 semanas, 5 semanas, e assim por diante. E depois eu tenho dias. Então, eu vou informar a data que eu estou fazendo a reserva e só vou informar para o sistema, ó, esse animal vai ficar 40 dias, esse animal vai ficar 60 dias nessa fase. Eu, particularmente, prefiro dias. Depois, nós temos aqui ajustar a reserva subsequente automaticamente, ou seja, quando o barracão está vazio, antes ou depois da data do vazio estimado, então haverá um ajuste da reserva subsequente. Então, esse aqui eu vou deixar marcado como está. Depois, nós temos aqui alertas. Então, eu vou deixar aqui marcado sinalizar alertas e erros. E aqui nós temos advertência de alojamento, dias antes da data prevista de vazio. Alertar quando houver tentativa de alojar leitões dentro do barracão subdivisão que estiver em período de vazio. Então, se eu informei que os dias não produtivos do barracão será, por exemplo, 3 dias, o programa ele vai me alertar. Olha, os animais saíram ontem dessa fase e hoje esse barracão é para estar em vazio. Então, quer dizer, eu não devo alojar animais antes do vazio, que eu informei que era de 3 dias. Então, se eu fiz a saída dos animais do barracão hoje, se eu fechei o barracão hoje, eu só posso alojar, ou eu devo alojar somente daqui a 3 dias, porque ele fica 3 dias de vazio. Então, ele vai me alertar, ele vai permitir que você aloje, vai, mas ele vai te alertar. Depois, nós temos aqui a remessa de movimentos, esvaziar automaticamente percentual de capacidade do barracão subdivisão. Então, aqui ele está me falando que ele vai esvaziar quando tiver 5% só de animais dentro desse barracão. Depois, nós temos aqui a configuração de relatórios. Isso aqui, ele está me mostrando o formato que vai sair esse relatório. Eu vou deixar como está. Aqui, somente exibir cabeçalho na primeira página deste relatório. Aqui eu vou marcar para ele deixar sem marcar, que aí ele vai exibir em todas as páginas. Eu prefiro que saia assim. Outras configurações, eu tenho aqui o formato da data. Eu posso trabalhar com formato 1000 dias ou posso trabalhar em qualquer um desses formatos, dia, mês e ano, do jeito que eu achar melhor. E na parte de impressão também, eu posso estar trabalhando com o formato 1000 dias ou o formato dia, mês e ano. Uma coisa que eu não disse aqui no formato 1000 dias é que tem um modo de entrada rápida. Esse modo de entrada rápida, eu não preciso digitar o ciclo. Eu vou digitar somente
os 3 últimos dígitos. Então, por exemplo, hoje é 711. Se eu fosse digitar todo o formato, eu teria que informar 15711. Com isso, eu ganho tempo, porque eu não tenho que digitar o 15. Eu digito somente os 3 últimos dígitos. Então, fica muito mais rápido para mim. Quando que eu teria que informar o ciclo? Quando eu estiver no ciclo seguinte, igual, por exemplo, eu vou passar para o ciclo 16, mas eu estou lançando dados do ciclo 15. Então, enquanto eu não estiver com dados do ciclo atual, eu tenho que informar o ciclo anterior. Mas isso só vai acontecer nessa virada de ciclo. Quando virar esse ciclo, aí eu tenho que ter esse cuidado. Caso contrário, depois é muito tranquilo, porque eu vou estar lançando dados do ciclo atual, não do ciclo anterior. Depois nós temos aqui a unidade de medida de moeda. Aqui está me dando uma mensagem que essa configuração determina a unidade de medida exibida no relatório, que não é possível determinar a unidade de medida que será usada na entrada do programa. Então, quer dizer, uma vez que eu configurei a granja, que eu informei que era libras ao invés de quilogramas, não tem como eu alterar. Por isso que quando a gente cria a granja, a gente orienta, a gente pede, olha, atenção na hora de fazer isso, porque a partir do momento que você começou a lançar dados e você informou, ao invés de metro, você colocou que seria imperial, que seria inglesa, que seria, ao invés de quilo, seria libras, aí não tem como voltar atrás. E a unidade aqui, moeda, é real brasileiro. Aqui depois nós temos o e-mail. Aqui precisa que a pessoa do TI, ou responsável pela rede, faça a configuração do SMTP e dessa forma. Dessa forma, é possível eu enviar o e-mail direto do PigChamp. Então, se eu tenho um relatório criado, eu clico no e-mail, já vai direto para o e-mail da pessoa, para estar enviando para da caixa de e-mail do meu correio eletrônico. Então, fica muito legal isso aqui, é fácil de fazer, basta a pessoa responsável pelo servidor configura esse e-mail para eu estar enviando e-mail direto do PigChamp.